Esse vídeo é dedicado à padroeira do meu TCC, Nathalie Neri. Foi ela que me ensinou que atrasar a formatura da faculdade não é motivo de vergonha e que falar abertamente sobre esse assunto é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Conforme nós combinamos, na terceira quinta-feira de cada mês, eu trago atualizações sobre como anda a minha vida aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre como eu perdi o prazo da defesa do meu TCC. Para quem não sabe, existe uma playlist inteira sobre a minha trajetória acadêmica. Essa playlist já ajudou algumas pessoas, esse vídeo aqui vai fazer parte dela, então fica o convite para quem ainda não assistiu, dá uma maratonada. Eu estudo comunicação social com habilitação em jornalismo na UFRJ, entrei em 2015.2 e vocês já viram fotos minhas de beca e tal, na cerimônia da formatura bem maravilhosa. Ela aconteceu em 2019. E antes que a sua cabeça bugue, eu te explico. É que essa festa foi organizada de modo particular pelos alunos. Para fechar esse momento de graduação, eu escolhi fazer um documentário sobre influenciadores mirins, um tema ótimo. Como esse vídeo aqui é um desabafo, foi feito para ser longo, eu já me precavi. Vou fazer um chá gelado aqui enquanto converso com vocês. Inclusive, recomendo que vocês peguem aí uma água, um suco, um lanche para me ouvir. Esse chá é de abacaxi com hortelã. Eu já provei antes uma vez. Só que tem um detalhe. Para poder beber o chá, tem que deixar o sachê aqui dentro por 5 minutos. Então, assim, é tudo calculado para esse vídeo. E uma menção honrosa para o bolo de fubá também. Na verdade, eu tô tomando café porque eu voltei a ser uma musa fitness. Eu tô fazendo pilates muito cedo. Então, isso faz com que eu chegue em casa morrendo de fome. A ideia aqui é essa. Muita coisa aconteceu comigo entre 2015 e 2022. Eu me tornei uma figura pública. E isso faz com que aquele sentimento de farsa comece a brotar. Porque quando vocês me veem no Intercept Brasil, ganhando prêmios, fazendo tantas coisas, conquistando tantas coisas na minha carreira, não bate em termos de fase de carreira com o dado, o fato de que eu sou uma pessoa que ainda nem terminou a faculdade. Eu continuo acreditando exatamente no que eu disse naquele vídeo sobre nascer jornalista. Eu não acho que é somente a chegada do diploma na minha mão que vai fazer virar uma chave e aí sim eu sou uma grande jornalista com toda a autoridade no mundo. Na verdade, reputação e autoridade são coisas que a gente constrói ao longo de uma trajetória e isso está acontecendo sim. Mas a gente tem visto cada vez mais nas notícias e nas plataformas de streaming histórias de pessoas golpistas, né, gente? Que fingem a formação que têm, o histórico profissional e aí enganam um montão de gente e até se tornam figuras públicas. Ainda bem que eu aprendi logo cedo com a minha veterana de curso e de faculdade, Isabela Reis, que o TCC é só mais um trabalho da faculdade. Tudo bem, é o trabalho final e aí ele é avaliado com uma série de critérios técnicos de formatação, mas ele é só mais um trabalho e as pessoas acabam não falando, não abordando o TCC desse jeito. O que cria um mito e as pessoas entram em desespero e eu nunca quis cair nessa pilha. Ninguém quer cair, né? Mas enfim, por conta dessa visão que a Isabela me apresentou, foi mais difícil eu me desesperar. E mesmo assim eu dei mole. Já na metade do curso eu sabia de duas coisas. Eu sabia que eu queria terminar a graduação com um trabalho prático, um trabalho que pudesse ser mostrado fora da faculdade, que tivesse uma utilidade pública. E também sabia que esse trabalho não seria sobre questões raciais. Primeiro porque eu já tinha feito outros trabalhos ao longo da graduação com esse tipo de temática. E em segundo lugar porque na internet, no meu ativismo, na vida, eu já me posiciono, eu já me coloco a serviço de causas raciais por muito tempo. E aí, refletindo sobre opções de tema, eu cheguei a essa escolha, falar sobre influenciadores mirins. Aí eu fui muito ingênua. Eu fiquei com esse plano na cabeça,
mas só comecei a executar quando eu entrei nas disciplinas de projeto experimental 1 e 2, quando na verdade a pesquisa eu já podia estar tocando há muito tempo. Pelo menos na Escola de Comunicação da UFRJ, essas disciplinas estão ali muito mais para ensinar a gente sobre formatação e os critérios da hora da apresentação, do que sobre ter um conhecimento imprescindível que você precisa ter para poder fazer qualquer projeto de pesquisa, sabe? Então eu já podia estar lendo, reunindo bibliografia e até mesmo escrevendo rascunhos para quando chegasse essa hora. E aí o meu trabalho teria sido infinitamente mais leve. A escolha de orientadora também estava super certa, mas depois se revelou a pessoa certa na hora errada, né, Suzy? A Suzy é o único nome que eu vou mencionar aqui, porque a gente tem uma proximidade e a Suzy já ouviu parte desse meu desabafo de antemão, né? Mas o que aconteceu? A Suzy, além de ser professora, pesquisadora, começou a se envolver com cargos administrativos da universidade, e aí o tempo para orientar pessoas ficou cada vez mais... o efeito sonoro. E também veio a pandemia, né? Já vou falar já sobre a pandemia. Mas durante a pandemia, a Suzy também passou por perdas muito fortes, mudanças de vida, assim, implacáveis. Então, realmente não tinha condições de continuar esse trabalho acadêmico. E aí, tardiamente, tá? Não vou mentir, houve sim um prejuízo grande para mim. Fiquei igual barata tonta, assim, até me localizar, até trocar de orientadora, até entender que era o momento de trocar de orientadora. E falando em pandemia, as coisas pararam num patamar em que eu tinha acabado de encontrar as pessoas que eu gostaria de entrevistar. Até pessoalmente, sabe? Era o momento do agendamento desses primeiros contatos. Eu nunca fiz um documentário antes, então o meu sonho, o meu plano era gravar com essas pessoas presencialmente, gravar até mesmo nos lugares onde essas crianças filmam os seus conteúdos. E aí essa questão das filmagens estacionou, porque eu quis aguardar um momento de poder gravar com essas pessoas do jeito que eu planejei, pensando até na qualidade do material, e isso fez com que, ó o tempo, né, que se passou, isso fez com que algumas crianças até mesmo parassem de criar conteúdo, ou pior, crescessem, se tornassem pré-adolescentes que criam conteúdos pro TikTok com dancinhas e tudo mais, mas o ponto é o quê? A adultização, a hipersexualização, que eu já falei aqui no meu canal, e leva a história para outro lugar. Eu acho que à medida em que a gente se distancia daquela embolação de eventos que foi o auge da pandemia, a gente precisa respirar fundo e rever direitinho o que foi que aconteceu nessa época, para não cair no mito de falar que enquanto tudo isso acontecia, eu esqueci da vida, esqueci do TCC, relaxei demais e é isso mesmo, né? Paciência. Não, gente. O meu emocional estava em frangalhos, assim como o de muita gente. Eu tive que me reinventar no meu trabalho e tive grandes avanços com isso, né? Porque começou o resumo da semana, eu fui contratada no Intercept, eu consegui dar um gás naquele meu grande plano da vida, sem dúvidas, que era sair da casa da minha mãe. Eu sempre brinco, né? Caramba, me casei. Sabe? Olha quanta coisa aconteceu do início da pandemia para cá. Quantos eventos grandes, quanta fragilidade, tristezas, alegrias. Então, assim, eu estava em movimento, assim como vocês também, e tentando sobreviver a um vírus e, pior, tentando sobreviver a Bolsonaro, porque a essa altura da vida, francamente, mas ainda assim nós avançamos. E ainda assim esse TCC avançou. Porque eu fico pensando, a parte mais legal, assim, a salvação no meio dessa história toda, é que o conteúdo que eu criei, a edição que foi feita até agora, a escrita que eu fiz até agora, não vai se perder. Ela continua sendo útil. Não deu para defender como eu planejava em março, mas ainda assim é só pegar o que foi feito até agora, revisar, né, reencontrar o raciocínio e vamos que vamos. E aí, como eu disse, eu troquei de orientadora e foi nesse momento que eu percebi a parte que eu mais odeio no meu TCC até agora, tá? Não vou mentir, não vou romantizar. O meu trabalho é um trabalho prático, é um documentário.
Muita gente tende a acreditar que só porque um trabalho não é uma monografia, é um outro produto audiovisual, que aí vai ser muito mais prático, e esse é um atalho que qualquer pessoa que quer se formar rápido ou que não quer se preocupar com a ABNT vai fazer. Não é assim não. Mas eu me percebi fazendo um trabalho dobrado. E assim, gente, eu botei na minha cabeça, eu quero fazer um TCC sobre um tema que me agrada, com a qualidade que eu acredito, e o que vier vai acontecer. E o que aconteceu é que o embasamento teórico desse TCC, ele veio, hein? Olha, e veio no momento em que eu não estava esperando. Vamos dizer assim, que na minha cabeça eu achava, estou na metade desse trabalho. E quando eu achei que estava na metade, eu voltei. Imagina um jogo de tabuleiro, volte 7 casas. Voltei às 7 casas. Até porque, para poder fazer a edição do documentário, criar uma linha de raciocínio que faça sentido para todo mundo que não leu as mesmas coisas que eu preciso revisar isso, organizar e colocar em formato de texto, de relatório, para as pessoas que vão avaliar a minha banca. Aí, gente, ai, que ódio! Eu amo escrever, trabalho com a escrita, sou jornalista, inclusive é sempre um conflito, tá? Jornalistas podem até ter uma facilidade maior comparado a outros cursos para poder escrever a monografia. Mas o formato de texto que a gente faz no dia a dia, né, da notícia, do audiovisual, que pode ser, é diferente, muito diferente daquela escrita acadêmica, né? Que inclusive eu acho um saco, chata pra caramba, e tô fazendo o meu melhor para não criar uma leitura exaustiva para as outras pessoas que vão ler sobre esse material. Quando eu termino um capítulo, eu já nem sei mais o que eu preciso escrever no próximo. E esse capítulo que eu acabei de escrever e mando para a orientadora, quando ele volta com as sugestões e alterações da orientadora, eu vou para onde? Eu vou consertar, eu vou aprimorar o que já está feito, ou eu crio os próximos capítulos e tanto faz. Chegou numa hora que eu parei de olhar o que as pessoas tinham a dizer sobre o meu TCC. De feedback, de anotação, de correção. Lutem vocês. Eu preciso produzir. Eu já não sei mais o que eu tô falando, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. O surto mesmo. Por quê? Porque eu nunca escrevi um material tão longo sobre o mesmo assunto e nunca editei um material tão longo sobre um assunto. Isso está sendo enlouquecedor para mim e é isso também que faz o trabalho ser mais lento do que eu esperava. Eu sou uma pessoa só, fazendo não só o trabalho acadêmico, como é comum, mas operando o audiovisual, mexendo com áreas do conhecimento que eu nunca tive contato antes, tendo que ler sobre coisas da área do direito, das ciências sociais, que precisam estar no meu material e eu preciso falar com responsabilidade sobre isso. Então é o tempo de entrar em contato com coisas novas, digerir e já colocar no mundo. Isso leva tempo, isso é realmente complexo, vai acontecer. Eu entendi que eu tenho lá a minha razão, que esse é um momento único na minha vida. Eu posso fazer outras graduações, outros TCCs, mas também é uma primeira vez da vida. É para viver isso. Agora, outro fator que me fez mal, que tá fazendo mal, é que já que esse TCC vai para a rua, vai para o mundo, também tem um trabalho aqui com a minha equipe na área de assessoria de imprensa, né, da divulgação. Eu passei a ter pessoas fazendo aquela pergunta que todo estudante odeia, que é quando é que você vai se formar, porque a Griot precisa saber pra gente fazer o nosso plano de divulgação, né? Então isso foi me sufocando, porque eu tinha diferentes pessoas sabendo e demandando de mim uma formatura em março de 2022. E eu tava super afim, né? Porque era o mês das minhas férias, do meu aniversário, e que eu ia dar fim a uma graduação que tá rolando aí desde 2015. Então assim, vamos dar um fim nisso, só que é comemorativo, né? E chegou março, não deu. No meio das minhas férias, eu viajando em lugares paradisíacos, vivendo a vida, de alguma forma eu não consegui curtir, eu me senti mal, de verdade, porque eu não consegui me formar. E eu fiquei mal até entender que tá bom, você tá mal, num cenário que de certa forma não era pra estar. Então já que você tá, vive esse fundo do poço e segue o trabalho. Esse vídeo é o fim do fundo do poço.
Eu aprendi com a Lúcia Gonçalves que às vezes viver a fossa é bom. Por algum motivo eu precisei rever as publicações antigas no meu Instagram e vi uma postagem em que eu falava sobre como o tempo da universidade não é o meu tempo. Eu tô reencontrando a razão que essa Natália do passado tinha.